questão de cultura jurídica de cada país. Mas nos Estados Unidos, a liberdade lá, ela de fato, ela é violenta, ela é in natura. O direito à liberdade lá é no doa quem doer. Eu não gosto do modelo de liberdade exacerbado que tem nos Estados Unidos. Porque para mim tudo tem limite. Até onde vai a liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? Ela é irrestrita? Em que momento a gente tem que censurar alguém ou algum órgão? Censurar nunca, a liberdade é sempre restrita, a expressão é tudo. Mesmo matar, call to action. Mesmo matar é expressão. Quando você mata alguém, você expressa alguma coisa. Você expressa um crime, expressa um ódio, você expressa uma vingança, você expressa um desejo. Eu tomar água é uma expressão, eu estou expressando sede. Mas é crime matar uma pessoa. Então eu quero chegar nesse ponto. Tudo é expressão. Quando aquele imbecil do Toffoli, que também não tem notável saber jurídico, ele fala, liberdade de expressão, um policial jogar uma pessoa da ponte. Muito louco, com aquele óculos. Né? É expressão da estupidez do policial. É expressão de um jogo combinado, talvez, entre o policial e o bandido que se tornou vítima. É expressão da imbecilidade. É expressão do ódio. É expressão. A vida humana é pura expressão. Dormir é expressão, acordar é expressão, piscar é expressão. Tudo é expressão na vida humana. E a liberdade de expressão é reconhecer que você não tem limite para se expressar. Que o ser humano, você nunca sabe o que ele vai fazer daqui a pouco. O ser humano, ele inventa coisas. A gente chegou num ponto que se um cidadão do século XIX nos visse conversando num telefone celular, ele ia achar que era magia. Exato. Não, mas tudo isso é construção contínua da expressão do conhecimento. Da expressão da técnica. Expressão é tudo. E liberdade é o ilimitado. Agora, direito de liberdade de expressão é diferente da liberdade de expressão. Direito é limite. Porque antes de um direito existe sempre um dever. Tem um filósofo do direito italiano chamado Norberto Bobbio que diz, tal como não existe filho sem o pai, não existe direito sem dever. Então eu só falo de direito quando eu reconheço que existe um dever que vem antes dele. Então, para eu falar de direito de liberdade de expressão, eu tenho que me atentar aos meus deveres de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa. Direito a liberdade de expressão é outra. Para que eu possa reclamar meu direito de liberdade, eu tenho que estar consciente do meu dever de liberdade. E como é que eu sei o que pode e o que não pode? Basicamente, vamos para duas linhas. Nós só temos direitos fundamentais hoje. Nós só falamos em direitos humanos nesse mundo por conta da nossa tradição judaico-cristã. Quando a gente vai para os estudos de Fílon de Alexandria e de Maimônides, que são grandes estudiosos da Torá, quando a gente pega no estudo do Gênesis e fala que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, isso merece a primeira reflexão. A imagem de Deus. Um judeu tem a imagem de Deus? Sabe dizer qual é a imagem? Porque a imagem é aquilo que se vê. Que se imagina. É aquilo que reflete. Um judeu sabe que não pode descrever Deus, a grandiosidade de Deus. É impossível. Logo, tudo que Deus cria tem o reflexo de Deus. Então, tudo que ele criou tem a imagem de Deus. Agora, nem tudo tem a semelhança. Nós somos a imagem de Deus como qualquer outra coisa que Deus criou.
Mas só nós, seres humanos, somos semelhantes a Deus, porque de tudo que Deus criou, só o ser humano tem a capacidade criadora do Criador. Nós criamos, inventamos coisas. Nenhum outro ser vivo inventa coisas. É o que eu falei do celular. Essa capacidade inventiva de criar coisas inimagináveis, porque a expressão é livre, ela não tem limite. Se eu limito a expressão, eu não invento. Como é que eu posso falar em invenção? Como é que eu posso ver surgir algo nunca antes pensado se a expressão não for livre? Deus só cria coisas do nada porque ele é livre. Portanto, a liberdade, ela é o sinalagma, ela é a marca da semelhança divina que o ser humano carrega. Aí quando nós vamos para a tradição cristã, nós temos duas coisas que nos entregam essa semelhança com o Deus. Primeiro é o fato de Deus se fazer ser humano no homem que foi Jesus Cristo. E a segunda é a alegoria da descida do Espírito Santo. Para quem não é religioso, para quem gosta de analisar as coisas pelo prisma filosófico, né? Você tem que ter a dimensão da alegoria. Deus se fez homem, se fez ser humano, e a pombinha lá, o fogo do Espírito Santo, ele desce sobre cada um dos seres humanos. Então, cada um dos seres humanos tem uma porção da substância de Deus dentro de si. E veja, é uma tradição judaico-cristã. Se dependesse do islamismo, nós teríamos voltado para o tribalismo medieval, não. É para o tribalismo da antiguidade. O islamismo, ele é um passo atrás em tudo que se construiu. E quando a gente vê esse pessoal da esquerda lutando pela viva a luta do povo palestino, pedindo direitos humanos para um grupo político que não dá direitos humanos ao povo palestino, é uma piada. Bom, mas eu falava da liberdade. Quando, então, nós temos a questão da semelhança dentro do judaísmo, que é a liberdade criativa, que é isso que nos assemelha a Deus, e quando a tradição cristã tira esse negócio do povo escolhido e diz que não, todo mundo é filho do mesmo Deus e todo mundo tem o mesmo Espírito Santo. E Deus se fez ser humano como qualquer outro ser humano. A filosofia de São Tomás de Aquino, que tenta fazer conversar o aristotelismo com o cristianismo, ele traz muito clara a noção de pessoa. Pessoa e ser humano não é sinônimo. Pessoa é uma coisa, ser humano é outra. Ser humano é o animal humano. E pessoa tem outro significado. Pessoa vem do latim persona, que vem do grego prósopo, que vem do etrusco persu, que vem do sânscrito purusa, que no sânscrito tem a mesma grafia que no hebraico antigo para a palavra face de Deus. Persona, ensina São Tomás de Aquino, é Deus. Pessoa é Deus. E quando o direito canônico passa a falar de pessoa humana, é que ele divinizou o animal humano. Então o ser humano nada mais é do que um animal como qualquer outro animal que não tem direito nenhum na natureza. Agora, a pessoa humana, que é o ser humano divinizado, tem direito fundamental. Direito fundamental a quê? Os dois direitos fundamentais básicos: liberdade e igualdade. Tem o direito fundamental à liberdade porque, se ele tem a substância de Deus, ele tem que ser livre. E a igualdade porque, se todo ser humano tem a mesma substância de Deus, tem ninguém melhor eles que outro. têm a mesma validez, a mesma importância existencial. Então, porque todo ser humano tem essa substância de Deus, nós temos o direito fundamental à liberdade, sem a qual Deus não existe, e a igualdade, porque todos, sem exceção, têm essa porção divina. E é aí que é o jogo. Que as pessoas não compreendem o que seja direitos humanos
Aí começa essa baboseira toda, é o direito fundamental, é o reconhecimento do sabor do esperma, aí fica inventando coisa porque não conhece o básico. Desde que não ofenda ninguém, você pode fazer. Exato. Então, o direito fundamental à liberdade é aquele que respeita o direito fundamental à igual liberdade do outro. De maneira que, quando eu, na minha liberdade de expressão, que é sem limite, porque eu sou humano, porque essa porção de Deus ela sempre tem um imponderável, quando eu firo a liberdade do outro, ou quando eu diminuo a liberdade do outro perante a minha, quando eu subtraio a divindade do outro, eu não posso mais rogar pelo direito da liberdade. Eu continuo sendo livre para fazer o mal. Mas essa liberdade não pode ser protegida. Por quê? Porque eu feri um equilíbrio que deve haver entre os direitos fundamentais da liberdade e da igualdade. Eu não posso ser mais livre que o outro, eu não devo ser menos livre que o outro. E quando as sociedades elas escrevem os crimes, por exemplo, no Código Penal não está não matarás, tá matar, pena de tanto a tanto. Ou seja, a lei penal, o Estado secular, ele reconhece que você... Ô, Lene, só ajeita a câmera dele, eu acho que tá... Que você é livre para matar, para roubar. Mas diz, olha, se você matar e roubar porque você está sendo mais livre que o outro, porque você está diminuindo ou anulando a liberdade, a existência do outro, você vai pagar um preço por isso. E qualquer um que o fizer vai pagar um preço por isso. E é por isso que a lei... ela tem que desencorajar. É por isso que a justiça ela tem que ser eficaz e condenar, para de fato desencorajar. Então a liberdade de expressão ela é isso. Ela é restrita, reconhece mas o direito... que nós somos livres para tudo. Mas o direito, para ser invocado, a gente tem que primeiro saber do nosso dever. Que para a gente ter um direito de liberdade, nós temos um dever de liberdade. E o dever de liberdade é gozar da nossa liberdade, deixando que o outro goze da dele. Porque somos iguais perante Deus. E a gente está falando do movimento aqui no Brasil. E nos Estados Unidos e no resto do mundo, como que está essa questão da liberdade de expressão? Olha, nos Estados Unidos, a questão da liberdade ela é um pouco mais complexa que no Brasil, porque os Estados Unidos é uma colônia, eram as 13 colônias inglesas que se formaram com uma diáspora de perseguidos religiosos. Então a questão da liberdade de religião nos Estados Unidos é uma questão muito cara. O que não acontece no Brasil. O Brasil foi um país oficialmente católico até o século XIX. Então não existe muito dessa questão de eu vou para a colônia, eu vou para uma terra nova porque eu quero ter a minha religião respeitada. Nos Estados Unidos até hoje, em nome da religião, você pode fazer absurdos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você faz parte de uma comunidade de judeus mais ortodoxos, as mulheres vivem igual muçulmanas. Elas não podem aprender a ler, elas não podem sair com a cabeça descoberta, elas são obrigadas a fazer sexo com o marido todas as sextas-feiras. Ah, é? Exato. Elas não podem dizer não quero ter filho. Elas não podem nada. E pela liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa é a tônica maior da formação dos Estados Unidos, esse tipo de coisa pode acontecer lá. É por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, a Meta falou que não vai mais barrar conteúdo dizendo que homossexualidade é uma abominação. Por quê? Você encontra na Bíblia passagens dizendo isso. E nos Estados Unidos, desde que esteja na religião, você pode tudo. Que é uma coisa que não existe no Brasil. No Brasil, a religião não pode tudo. No Brasil, as religiões também cometem ilícitos passíveis de responsabilização civil ou criminal. Já nos Estados Unidos, não. Aí é uma questão de cultura jurídica de cada país. Mas nos Estados Unidos, a liberdade lá, ela de fato, ela é violenta, ela é in natura. O direito à liberdade lá é no doa quem doer. Eu não gosto do modelo de liberdade exacerbado que tem nos Estados Unidos.
porque para mim tudo tem limite. Essa questão da liberdade religiosa que os Estados Unidos tanto valoriza, ela é uma liberdade religiosa do século XVIII. E as liberdades fundamentais do século XX, que são as liberdades fundamentais do pós-Segunda Guerra, são liberdades fundamentais que elas excluem o coletivo, excluem do coletivo a possibilidade de massacrar um individual em nome de uma cultura. Ou religião. Porque o indivíduo, ele está acima de qualquer coletivo. Essa é a tônica dos direitos fundamentais do século XX. Por exemplo, não é porque eu tenho um grupo religioso que eu vá bater num gay que vai passar na minha rua. Que vai passar. Um gay entrou, sentou na minha igreja, eu não vou sentar a mão no gay. Eu não posso fazer isso. Então é muito mais interessante você trabalhar com essa ideia dos direitos fundamentais do século XX. Todo mundo é livre, e a liberdade é liberdade para tudo. Só que eu tenho responsabilidades. E se eu ferir a liberdade do outro, se eu diminuir a existência do outro, eu pago por isso. Mas eu não posso ser proibido de antemão. E é isso que está acontecendo no debate das redes sociais no Brasil. Quer se proibir tudo de antemão. Quer se tirar a pessoa do debate, como se fosse adivinhar o que ela fosse falar amanhã. Então a gente mistura muito as coisas, estuda Tem o filme pouco. disso aí, né? Como dizia o Olavo de Carvalho, no Brasil ninguém estuda nada e opina sobre tudo. E... Qual que era o filme do Tom Cruise que tinha polícia? Minority Report. Minority Report. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.